Olá, bom dia. Mais uma vez aqui juntinhos estamos para dar seguimento ao projeto SIC Damas em Casa. Eu, Liliane, estou aqui em casa e você aí na sua casa. Hoje nós vamos falar dos recursos minerais, recursos que são extraídos das rochas. Na natureza, nós temos o que chamamos de recursos naturais. O que são os recursos naturais? É tudo que a natureza nos oferece, né? De onde nós podemos retirar, de onde nós podemos desenvolver atividades econômicas. Entre os vastos recursos naturais oferecidos, né? Nós temos os recursos minerais. Portanto, os recursos minerais é parte dos recursos que a natureza nos oferece para fins de aproveitamento econômico. Vínhamos estudando as rochas e estudamos que as rochas elas são compostos, né? São agregados de minerais. Professora, e o que são esses minerais que estão presentes nas rochas? Esses minerais são compostos químicos naturais que são formados a partir de processos físico-químicos que se manifestam, que se operam, que acontecem exatamente na crosta terrestre. A crosta terrestre, a camada mais superficial da Terra, a camada onde nós nos encontramos, a camada onde nós vivemos, a camada onde nós exploramos os recursos naturais para fins econômicos. Os recursos minerais, eles se distribuem em três grandes grupos. Nós temos os recursos minerais metálicos, os recursos minerais não metálicos e os recursos minerais energéticos. Os recursos minerais metálicos, eles têm como exemplos, exemplos mais comuns para nós, o ouro, o ferro, o níquel, o bronze. Beleza? São minerais metálicos, minerais que têm a presença de metais de forma significativa em sua composição, beleza? Os minerais não metálicos, por sua vez, são também minerais, mas que não apresentam, né, metais significativos em sua composição. É o caso da gipsita, é o caso do enxofre, é o caso do carbono sob a forma de grafite, e o caso também das pedras gema, preciosas e semi-preciosas, que utilizamos principalmente, né, pela atividade da joalheria, para a atividade de ourivesaria ou ourives, né, que é exatamente o trabalho, né, de aplicação, né, das pedras gema na produção de joias. Ok? E temos ainda os recursos minerais energéticos. São aqueles que nós utilizamos como fonte de energia. Em especial, lembrar das fontes de energia não renováveis. O carvão mineral, o petróleo e o gás natural são exemplos de recursos minerais energéticos. Então, os minerais são esses compostos químicos que nós vamos encontrar fruto da atividade físico-química lá na crosta terrestre, lá nas rochas, que nós utilizamos para fins econômicos específicos. Começando aqui em especial pelos recursos minerais energéticos, né? Nós temos aqui três exemplozinhos que vocês podem ver aí na tela principal. O urânio, né? Utilizado para fins de produção de energia nuclear. Nós temos na segunda figura, né, no tubinho de ensaio, o petróleo, né, o líquido negro mais utilizado como fonte de energia hoje. Começamos a utilizá-lo a partir da segunda revolução industrial, a partir da segunda metade do século XIX. E nós temos na terceira figurinha, né, o exemplo de recurso mineral energético, o carvão mineral, formado lá longe na era pré-cambriana, né, e utilizado, né, por nós, especialmente da primeira revolução industrial para cá, da segunda metade do século XVIII para cá. O fato é que hoje nós usamos tanto o carvão quanto o petróleo
e o gás. A gente começou usando o carvão mineral na primeira Revolução Industrial, passamos pelo uso do petróleo na segunda Revolução Industrial e hoje nós utilizamos carvão mineral, petróleo e gás, né? Inclusive temos uma preocupação muito grande em relação a essas fontes, porque como não renováveis que são, na verdade esse não vem entre aspas, né? Na realidade o tempo de renovação deles na natureza é muito longo. A gente tem uma matriz energética global que tem em mais de 50% a dependência dessas fontes, né? E naturalmente, como não se renovam facilmente, né, nós temos uma situação muito delicada, né? Por isso os países vêm investindo e muito em fontes alternativas de energia, em fontes renováveis, que além de ter o ponto positivo de serem renováveis, são também mais limpas em relação à questão da poluição do meio ambiente, em especial da poluição do ar. Mas essa é uma conversa que a gente vai ter lá na frente. Nós temos ainda os recursos minerais não metálicos, né? São aqueles que não possuem metais de forma significativa em sua composição, ou possuem pequena quantidade, como diz aí o conceito que está na tela. Aqui pelas imagens nós trouxemos dois exemplos. A primeira figura, um monte de areia. Areia é um recurso mineral, professora? Sim, um recurso mineral não metálico, beleza? E nós temos, né, na segunda figura, o revestimento de um prédio em mármore, né? Lembrando que o mármore é uma rocha metamórfica que vem lá da sedimentar calcário, né? O calcário submetido a altas temperaturas e pressão, teve lá sua composição físico-química alterada, deu origem ao mármore, que é utilizado como pedra de revestimento. É também um mineral não metálico, beleza? Entre os minerais metálicos, o que a gente mais lembra quando a gente fala, né, além do níquel, ferro, é do ouro, né? E como a gente costuma dizer sempre, a gente até na aula passada trouxe as amostras, né, de granito em estado bruto e polido. Então, na natureza, esses recursos muitas vezes eles passam despercebidos. Aqui a gente tem, ó, uma rocha, né, com ouro, com esse recurso ouro, e é porque ela já está limpinha aí, mas de repente você passa por ela na natureza e você nem reconhece, né? Ele está sujo, escuro, né? E aí, ó, vai passar por um processo de lavagem para que as plaquinhas amarelas começam a aparecer, a reluzir, né? A segunda fotografia já mostra o ouro beneficiado, né? As pepitas, né? Os pedacinhos, as lascas, né, de ouro são chamadas de pepitas. Daí ela passa por um processo de beneficiamento, transformando-se em ligas, em pó, né? E vai se dar o uso específico. O uso mais comum que nós conhecemos é exatamente para a produção de joias, né? Mas o ouro ele tem uma larga utilização dentro do contexto industrial, ok? Professora, e desde quando nós utilizamos os minerais? Ó, o uso dos minerais pelo homem, a gente costuma dizer que é tão antigo quanto a própria humanidade, né? Na verdade, nós descobrimos os metais na natureza ainda na fase da pré-história, né? Na chamada Idade dos Metais. É quando a gente começou a utilizar o ferro, o bronze, o cobre, né? Substituindo os materiais mais primitivos que nós produzíamos as ferramentas, que nós produzíamos as armas, né? Então, as primeiras ferramentas eram produzidas com lasca de pedra, madeira e cipó, né? Lá na primeira fase da pré-história, na idade da pedra lascada. Quando na idade dos metais, né, a gente descobre os metais na natureza, a gente já começou a utilizar, né, esses materiais para produzirmos ferramentas mais resistentes, né? Ao invés de uma machadinha com lasca de pedra, madeira e cipó, nós começamos a produzir em ferro, mais tarde em bronze, né, em cobre e assim por diante. E um pouco antes até da própria idade dos metais, nós já utilizávamos areia, já utilizávamos os minerais para a arte rupestre, né, para deixar
as inscrições nas paredes das cavernas para deixar registrada a nossa passagem dentro desse contexto, dentro desse período da evolução humana. Mas nada se compara ao que ocorreu na antiguidade, quando nós começamos a utilizar os metais, os chamados metais nobres, né, o ouro e a prata, para a cunhagem das moedas. A cunhagem das moedas é a fabricação das moedas, né? Na antiguidade surgem as moedas em ouro e prata, né? Aí na figura nós temos como exemplo as moedas romanas, né, que já utilizavam dos metais, dos recursos de minerais metálicos para a sua produção. Na Idade Média, a gente trouxe essa figurinha aí dos cavaleiros medievais, onde as suas armaduras, né, as suas vestimentas de proteção, eram produzidas também, né, por minerais, né, resistentes, né, em placas de minerais resistentes. E, obviamente, que a primeira revolução industrial, né, ela passou a utilizar esses recursos minerais de forma bem mais ampliada. Tanto os minerais metálicos como os minerais não metálicos, assim como também os minerais energéticos, ok? Então, a utilização dos recursos minerais, como a gente dizia, né, ela é basicamente tão antiga quanto a própria humanidade. Porém, né, à medida em que o tempo vai passando, as técnicas vão se aprimorando, as tecnologias vão se aperfeiçoando e a gente passa a fazer uso desses recursos de forma diferenciada. Então, nós temos aqui duas imagens que retratam bem, né, esses dois períodos. O início, né, do nosso uso desses recursos minerais, lá na pré-história, usávamos a areia e a própria rocha, né, para obter a tinta e também para deixar como um espaço de registro, né, da nossa passagem por aqui, pela Terra, né, dentro desse contexto evolutivo. E a segunda imagem é de uma plataforma de petróleo, uma exploração de petróleo no meio do oceano, né? As duas situações são situações que aparentemente elas não se comunicam, mas na realidade elas denotam, né, o uso dos recursos minerais pelo homem desde os primórdios até hoje em dia, como diz a velha música, né? Desde os primórdios até hoje em dia, nós usamos os recursos minerais para fins diversos, né, de aproveitamento dos grupos humanos em tempos diferentes, com técnicas e tecnologias diferentes. Professora, e para que servem os minerais, né? Os minerais, na verdade, eles estão presentes no dia a dia da gente muito mais do que o que a gente imagina. A gente tem aí duas figuras, né, que demonstram muito bem isso aí. A gente tem na figura de baixo, né, figura aqui do lado, o uso das rochas pela construção civil, o beneficiamento delas e o uso pela construção civil, né, pedras, britas, né, concretagem, não é isso? E na figura 1, a figura que está mais acima, a gente tem o uso de minérios, né, no caso de minerais não metálicos, para fins agrícolas, né? Aí em cima a gente está vendo um processo de calagem, né? É a incorporação do cal para o equilíbrio do pH dos solos ácidos, né? Então, os minerais, eles são utilizados pela gente para fins, né, diversos, fins múltiplos, né, como a gente costuma dizer. Então, na tela vocês estão vendo aí os recursos minerais no nosso mundo, né? Ó, os minerais industriais. E aí a gente traz algumas formas mais comuns e uns tipos mais comuns de minerais que são, de recursos minerais que são utilizados pelo homem. Só fazendo aqui uma observação interessante, que quando a gente fala do termo recurso, recurso natural, recurso mineral, quando a gente aplica o termo recurso, a gente tem como ponto-chave a questão do uso econômico, né? A questão do aproveitamento econômico pelo homem. Os principais minerais industriais estão aí, o caso do calcário, o dolomito, a areia, o sal, a sílica, o potássio. Eles são utilizados pela agricultura e pela horticultura, como a gente acabou de ver na imagem anterior. O calcário, o dolomito, a areia, a sílica e o sal são também utilizados pela indústria de tintas.
o silício, o estanho, o cobre e o ferro, utilizado na produção de equipamentos que são utilizados para a produção de energia renovável, como é o caso da energia solar e da energia eólica. Na construção é que a gente usa, né? A gente colocou apenas aí 3, o calcário, a argila, o gesso, mas a gente usa a areia, a gente usa as pedras ornamentais, que também são retiradas das rochas, né? Nós temos a indústria de cerâmica, onde se utiliza de argilas, de caulinos, areia. A indústria metalúrgica e siderúrgica também se utiliza de areias siliciosas, argilas especiais, ferro e manganês. A indústria de vidros, que além das areias siliciosas, também se utiliza de calcário e dolomito. Na indústria farmacêutica e cosmética, o talco, o potássio, a argila, o lítio, o ouro, né? Nós temos na indústria química o sal, o calcário, enfim, né? A gente tem um uso ampliado desses recursos, né, minerais que são extraídos pelo mundo. Essa segunda tela está nos mostrando aqui os recursos minerais que estão presentes dentro da nossa casa. Então, em praticamente todos os ambientes da casa, a gente tem objetos, a gente tem móveis, a gente tem artefatos, né, que foram produzidos a partir de 1, 2, 3 ou mais minerais que são explorados na natureza. Em sala a gente vai poder dar uma olhada melhor nessas duas telas, né? E a gente vai poder captar bem. Mas vejam só, o quanto de minerais nós temos, por exemplo, na nossa mesinha de home office, né? Na nossa mesinha de home office, o quanto de materiais minerais foram utilizados como matéria-prima para a produção, né, dos elementos que ali estão. O computador, a cadeira, a mesa, né, o lápis grafite, né, em praticamente todos os elementos que nós necessitamos para o trabalho em home office, a gente vai encontrar recursos minerais empregados. Professora, como é que a gente obtém esses minerais? Nós temos 2 grandes métodos, o método a céu aberto e o método de exploração subterrânea. Essas 2 imagens estão exatamente retratando isso aí. A primeira, a extração subterrânea, né, onde se tem uma preocupação muito grande, né, principalmente com a questão da segurança do trabalho, a segurança das vidas que estão ali, né, desenvolvendo o trabalho. Essa extração subterrânea de recursos minerais, elas provocam muito acidentes, né? Tem um acidente bem emblemático ocorrido no Chile, né, em que os mineradores ficaram trancafiados lá por um tempão e um resgate bastante demorado, um resgate, né? Foi uma situação bem complicada, a gente também vai falar disso lá na sala. E a gente tem a extração de recursos em céu aberto, não menos preocupante, né? Mas um pouco menos complicado do ponto de vista de acidente de trabalho e, consequentemente, de vidas humanas envolvidas. Você diz assim, professora, e a degradação ambiental, ela é inerente à atividade, você não tem como separar, né? É aquela história que a gente costuma dizer sempre, não tem como se fazer a omelete sem quebrar os ovos. Imagina, se eu vou retirar recursos minerais, minérios que estão nas rochas, eu não tenho como fazer isso sem promover uma degradação no meio ambiente. Muito embora, né, nós tenhamos hoje condições de estudos de impacto ambiental, né, onde a gente pode, através dos estudos científicos, a gente promover um processo de exploração dentro de um contexto de sustentabilidade, certo? Então, tecnicamente, isso é possível. Não estou dizendo com isso que não se gera impacto, mas pelo menos se diminui o impacto da atividade extrativa. A atividade extrativa traz como impacto ambiental o desmatamento, que é o mais evidente, a poluição, a erosão e a degradação do meio ambiente. Beleza? Como a gente consegue ver nessas 2 imagens aí. A primeira é o desmatamento propriamente dito e a segunda figura é sobre a poluição, principalmente por mercúrio, um metal pesado, né, que sai assim, ó, desempenhando uma cadeia de poluição e de destruição. E é bastante utilizado tanto nos garimpos
como na extração industrial, né, de alguns recursos minerais, a exemplo do ouro. O mercúrio, ele impacta a água, impacta o solo, impacta a vida do homem que ali trabalha, quer dizer, ele gera um processo de impacto amplo, né, sobre a vida de um modo geral nas áreas em que há o seu emprego. Beleza? Aqui nós temos a questão do uso de dinamites, né, no Chile, né, essa imagem aqui é de uma área de exploração de minérios no Chile, e o uso de dinamites, obviamente que além dos problemas que já provoca naturalmente, a gente ainda tem a questão da poluição sonora, beleza? Aqui essa outra imagem, ela traz uma cratera que transforma o solo, né? O solo fica aí totalmente sem condições agricultáveis e a água que está aí dentro, ela é totalmente contaminada por resíduos de exploração mineral, beleza? Essa imagem lá da região próxima de Belo Horizonte, na região do quadrilátero ferrífero, lá na região de Minas Gerais. E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, nós temos aqui duas imagens, né? A primeira do desastre ocorrido em 2015, novembro de 2015, né? Lá em Minas Gerais, na região da cidade de Mariana. E a gente tem essa segunda fotografia do último grande desastre ambiental provocada pela extração de minérios, pela exploração mineradora de forma irresponsável, ocorrida na região de Brumadinho em janeiro de 2019. Esses são os dois graves acidentes ocorridos, as duas grandes últimas catástrofes ocorridas, não só ambiental, como centenas de vidas que foram ceifadas, né, em função, né, dos acidentes promovidos pela companhia Vale, Samarco e Vale, melhor dizendo, na região de Minas Gerais nos últimos anos. Beleza? Você diz assim, professora, e não tem como se proteger disso aí não? Não tem uma lei para isso? Não temos. A Constituição Federal de 88 traz em seu artigo 225 a previsão, né, de recuperação das áreas degradadas por atividade mineradora. E nós temos ainda uma resolução do CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece as EIAs, ou melhor, os EIAs, Estudos de Impacto Ambiental, e as RIMAs, que são os relatórios de impactos ambientais. Do ponto de vista de legislação, nós não estamos desprotegidos não, mas infelizmente no Brasil a gente sabe que existe uma distância muito grande entre o que está na letra da lei e o que ocorre do ponto de vista prático. Mas essa discussão a gente vai dar continuidade lá juntinhos no Meet, na nossa sala virtual de aula. Um cheiro grande e até a próxima.